Me chamo Marielle Liros e quero contar algo que me marcou desde a infância. O que vivi tem a ver com minha avó Ernestina, que descanse em paz. Ela era de uma comunidade nas montanhas. Uma mulher forte, muito querida, sempre envolvida em tudo, mas também reservada em certas coisas. E não sei como explicar bem, mas tudo começou quando eu tinha uns 6 anos. Minha mãe sempre dizia que minha avó lia as cartas, mas não como essas pessoas que ficam adivinhando coisas para todo mundo. Ela só lia para saber se ia chover, se alguém da família estava mal ou para entender coisas do sítio. Era algo que ela fazia desde jovem e, segundo me contaram, também fazia quando minha mãe era pequena. Era como se fosse algo que vinha de dentro dela, como um dom. Eu me lembro bem dela, sempre com o avental amarrado. Direto ela matava galinhas e preparava bolos de graça para as pessoas que faziam aniversário. E mesmo já sendo mais velha, ainda saía para ver o gado com meu avô. Nunca ficava parada e, embora não falasse muito sobre coisas estranhas, tinha seu jeito. Às vezes ficava em silêncio e dava para ver que estava pensando em algo. Mas não era do tipo que se queixava ou ficava triste, e sempre dizia que não gostava de passar seus problemas para os outros. Mas tudo começou a mudar quando eu completei 9 anos. Com o tempo, ela começou a agir diferente. Lembro que às vezes eu dormia na casa dela. Gostava porque ela contava histórias de quando era jovem ou de como as coisas eram antigamente. Mas numa dessas noites, notei que ela havia deixado as cartas sobre a mesa. Aquilo não era comum. Ela sempre as guardava numa caixa de madeira. Dessa vez estavam ali, na frente dela, como se tivesse estado vendo algo. Não disse nada, mas quando ela foi se deitar, percebi que estava inquieta. Não dormia bem, se mexia muito e murmurava coisas. Na manhã seguinte preparou o café como sempre, mas seu rosto estava cansado. Com o passar dos dias, começou a dizer coisas que não entendíamos. Falava de uma mulher. Dizia que alguém falava com ela por meio das cartas, que essa mulher era muito má e não a deixava em paz. Minha mãe achou que talvez fosse só cansaço, ou coisas da idade. Mas meu avô começou a se preocupar porque dizia que minha avó sonhava com essa mulher e que no começo só a via de longe, como se estivesse parada entre as árvores. Dizia que ela usava um vestido preto, como de enterro, e seu rosto não dava para ver direito, como se estivesse embaçado. Às vezes minha avó sentava do lado de fora da casa e ficava olhando para o mato. Dizia que aquela mulher viria buscá-la com uma foice. Bom, ela não falava isso chorando nem gritando, falava baixinho, como se soubesse que não podia fazer nada. O pior foi quando uma noite ela se levantou e saiu para o quintal sem dizer nada. Meu avô a encontrou parada ao lado do bebedouro dos animais, como se estivesse conversando sozinha. E quando tentou levá-la de volta para dentro, ela dizia que não podia, que a mulher estava lá dentro e que não a deixava entrar. Depois disso, minha mãe pediu que ela parasse de ler as cartas. Mas minha avó respondeu que não era por querer, que já não as lia fazia tempo, mas que só de vê-las a mulher voltava. Dizia que aparecia quando queria, que não era sonho, que a sentia perto, como se sua respiração encostasse em suas costas. Minha avó dizia que aquela mulher não a deixava dormir e contava que à noite sentia quando ela se aproximava da cama. Nem sempre a via, mas sentia sua presença. Dizia que ela ficava ao lado e começava a balançar seu ombro, como se quisesse acordá-la à força. E embora meu avô não falasse muito do assunto, também não a contrariava. Aquele velho nunca foi de acreditar nessas coisas, mas uma vez disse que de madrugada sentiu como se alguém tivesse se sentado na beirada da cama. Segundo ele, foi um movimento leve, mas o suficiente para abrir os olhos e ficar um tempo com o coração a mil. Isso me deu muito medo quando soube, porque meu avô não era de inventar coisas. Nessa época eu ainda ia com frequência para a casa da minha avó.
Eu gostava de estar com ela, mas comecei a notar que às vezes ela fazia perguntas estranhas. Era como se quisesse saber coisas que não tinham nada a ver. Uma vez me perguntou se eu lembrava dos meus sonhos, mas com um olhar que me fez ter medo dela. Só respondi que às vezes sim, às vezes não. O que mais me marcou aconteceu numa tarde enquanto ela preparava café na cozinha. Eu estava sentada perto da mesa e de repente ela apontou para a sala ao lado. Me perguntou com toda tranquilidade se eu não conseguia ver a mulher alta e magra que estava ao lado do sofá. Eu virei rápido, mas não havia nada, nada mesmo. Ela falou com tanta certeza que senti meu coração acelerar. Fiquei muda e só olhei para onde ela apontava. Não sabia se corria ou se ficava parada. Minha avó não olhava para mim, olhava fixamente para aquele ponto, como se realmente visse algo. Depois de alguns segundos, ela disse que a mulher já tinha ido embora, que nem sempre se deixava ver, mas que estava ali. Repetiu que já fazia muito tempo que essa mulher a seguia e que mesmo sem usar mais as cartas, era como se ela tivesse achado outra forma de se aproximar. Não contei nada para minha mãe naquele dia. Tive medo que não acreditasse, ou pior, que brigasse comigo por estar me metendo em coisas estranhas. Mas desde aquele momento comecei a ter um sério medo da casa da minha avó. Gente, eu tinha uma dificuldade terrível para dormir quando ficava lá. Sentia que a qualquer momento algo ia sair do canto do quarto e pular em cima de mim. Não sei como explicar, mas era como se depois que ela me disse aquilo, eu também pudesse sentir quando algo estava errado. Com o passar dos meses, minha avó foi se enfraquecendo cada vez mais. Não que estivesse doente exatamente, mas dava para ver o cansaço nos olhos dela. Já não tinha a mesma força de antes. Às vezes queria ficar o dia inteiro dentro de casa, sem sair nem para ver o gado. Mas outras vezes dizia que não queria entrar, que se fizesse isso a mulher a levaria. Dizia que sentia que ela a esperava lá dentro, como se estivesse espiando de algum canto. Meu avô também começou a dizer que a casa já não tinha o mesmo clima. Havia dias em que ele ficava sozinho enquanto minha avó se recusava a entrar, e nisso sentia algo estranho. Comentava que a casa parecia fria, como se não fosse mais deles, e que era difícil ficar lá dentro, mesmo durante o dia. Houve uma ocasião que ele sempre lembrava com desconforto. Disse que tinha se deitado no sofá que ele mesmo havia trançado com tiras de plástico. Era um sofá velho, mas confortável, desses que se usam muito no mato. Comentou que estava quase dormindo quando viu algo passar bem na sua frente. Era uma mulher. Não era uma sombra nem uma coisa embaçada. Era realmente uma mulher caminhando devagar. Ele não a viu de relance, viu claramente como se fosse qualquer pessoa passando pela sala. Ficou ali em choque e paralisado. Não disse nada, não se levantou, apenas a acompanhou com os olhos. Depois disso ficou sentado um bom tempo sem se mover e mesmo tentando não pensar no ocorrido, dias depois viveu algo parecido. Minha avó precisava ir ao médico e ele ficou sozinho na casa. Disse que ao voltar, quando entrou pela porta principal, sentiu um aperto no peito já no primeiro passo. Tudo estava silencioso demais. Quando passou pelo corredor, notou que a porta do quarto estava entreaberta. Não deu importância até que viu uma mulher de costas. Estava parada bem no meio do quarto onde eles dormiam. Vestia um vestido preto longo e estava apenas parada, como se esperasse. Meu avô parou. Me falou que naquele momento sentiu uma pressão horrível no peito, como se algo o empurrasse para que não avançasse. O ambiente ficou pesado, ele até sentiu uma leve tontura, como se o corpo não respondesse direito. E, sem pensar muito, virou e saiu da casa. Não quis falar com ela nem se aproximar, algo dentro dele dizia que não devia. Disse que preferiu esperar até minha avó voltar, e quando entraram juntos não havia ninguém. Nada fora do lugar. Nem a porta do quarto estava mais aberta.
Depois disso, meu avô já não quis mais ficar muito tempo sozinho na casa e minha avó saía cada vez menos. Estava mais calada, como se não quisesse mais falar sobre o que acontecia. Mas dava para perceber que ela ainda sentia a presença daquela mulher. Tudo mudou numa madrugada em que meu avô acordou sem motivo aparente. Disse que não ouviu nenhum barulho, só abriu os olhos de um segundo para o outro. No começo achou que era por causa do frio, mas quando se virou para minha avó, percebeu que não estavam sozinhos na cama. Bem ao lado dela havia uma coisa. Não era apenas uma coisa qualquer. Era como uma pessoa, ou pelo menos parecia. Meu avô disse que a figura tinha o corpo colado ao dela, como se a estivesse cobrindo por completo. Do lugar onde estava, ele conseguiu ver parte do rosto. Disse que era um rosto muito pálido, quase acinzentado, mas o mais inquietante eram os olhos. Eles não piscavam e eram brilhantes, como se refletissem uma luz que não vinha de lugar nenhum. Ele ficou alguns segundos sem conseguir se mover, sem entender o que estava vendo. Pensou que talvez estivesse sonhando ou que sua visão estivesse falhando. Mas então viu com clareza. Era como se um lençol escuro estivesse por cima da esposa dele. Mas aquela coisa tinha forma. Era uma pessoa. Ele conseguiu ver uma mão longa e fina que saiu lentamente de baixo e pousou sobre o peito da minha avó. Nesse momento, meu avô se levantou de súbito. Com o coração disparado, procurou o interruptor e acendeu a luz. Piscou por um segundo com a mudança, mas quando voltou a olhar já não havia nada, apenas minha avó dormindo de lado com a boca aberta. Ela nem se mexeu com o movimento da cama, nem com a luz acesa. Meu avô não sabia o que fazer, mas se aproximou dela e a mexeu suavemente. Perguntou se ela estava bem, se sentia algo estranho. Minha avó abriu os olhos com lentidão, como se estivesse muito cansada. Ela olhou para ele sem dizer muita coisa e respondeu que só queria dormir. Meu avô não conseguiu dormir pelo resto da noite e ficou sentado na beirada da cama, olhando para a parede, com a luz acesa. Disse que foi a primeira vez que sentiu medo de verdade por ela. Não era mais uma suspeita ou uma sensação estranha. Naquela noite ele tinha visto algo real. Algo que estava ao lado da esposa dele. E mesmo sem contar logo de cara no dia seguinte, ele confessou tudo para minha mãe. Contou cada detalhe e disse que aquilo não era um simples pesadelo, que não sabia explicar, mas que havia alguém mais naquela casa. Nos meses que se seguiram, a saúde da minha avó não melhorou em nada. Na verdade, foi piorando cada vez mais. Ela já não tinha forças para se levantar cedo como antes, nem para ir ao quintal, muito menos para ajudar em qualquer coisa. O olhar dela estava mais apagado e ela passava horas sentada, em silêncio. Às vezes dormia demais, outras vezes não conseguia fechar os olhos a noite toda. A família começou a se preocupar mais do que o normal. Já não era apenas o medo pelo que ela dizia ver, mas sim por como estava se consumindo dia após dia. Foi nesse ponto que decidiram levá-la a outros médicos. Buscaram uma segunda opinião, insistiram em novos exames, tratamentos, receitas, mas nada parecia surtir efeito. Foi então que minha mãe também procurou ajuda na igreja. Começaram a pedir missas, a rezar terços em casa e a benzer os quartos. Mas mesmo assim a sensação de peso na casa não passava. A presença que minha avó sentia parecia mais forte, como se estivesse mais próxima do que nunca. Por isso, como última tentativa, levaram-na a uma benzedeira que vivia numa comunidade próxima. Ele conversou com minha mãe, com minhas tias e pediu para ficar a sós com minha avó por um momento. Depois de vê-la, comentou que minha avó tinha, sem querer, chamado um ser obscuro. Disse que isso tinha acontecido por meio das cartas. Que no começo ela o atraiu por curiosidade ou numa busca inocente, mas que esse ser foi se grudando nela, pouco a pouco. Se enroscou nela como um carrapato que nunca vai embora. Disse que esse ser já estava sugando a energia dela,
que por isso ela se sentia tão cansada. Falou que já não havia muito o que fazer. Talvez se a tivessem levado antes, ela poderia ter feito algo, mas agora não. Quando levamos a um curandeiro foi direto e também não quis dar falsas esperanças. Disse que às vezes essas coisas não têm volta, que só restava acompanhá-la e tentar fazer com que ela partisse em paz. Minha mãe saiu chorando daquela consulta e minhas tias também. Ainda assim, elas não desistiram e tentaram de tudo. Fizeram orações dentro de casa, limpezas e banhos de ervas. Colocaram escapulários, deixaram velas acesas em vários cômodos e meu avô não se afastava dela. Sentava ao lado dela e falava com carinho, mesmo que ela já quase não respondesse. Infelizmente, minha avó faleceu 2 meses depois. Foi uma perda muito dolorosa para todos nós, porque mais do que o medo, ela era uma mulher boa. Uma mulher que cuidou da sua família até o último instante. Eu a lembro com muito carinho. Sempre foi carinhosa comigo, até nos seus piores dias. Mas também lembro muito bem do que aconteceu. Daquela mulher de preto. Daquela figura alta, magra, com o rosto borrado, que grudou nela por causa das cartas. Às vezes penso que não foi culpa da minha avó. Ela só queria entender o que acontecia à sua volta. Porém, algo respondeu. Já estou velho, mas tem coisas que a gente não esquece, por mais anos que passem. O que vou contar aconteceu há quase 40 anos, quando eu tinha apenas 25. Naquele tempo eu morava num vilarejo muito tranquilo, que era menor do que é hoje. Tínhamos apenas uma escola primária, uma capelinha branca com uma cruz em cima e uma pracinha onde, aos domingos, as pessoas saíam para tomar um ar fresco ou os namorados se sentavam para conversar. Minha casa era simples. 2 cômodos mal divididos, um telhado caindo e chão de terra batida. Não tínhamos luxo, mas minha esposa sempre a mantinha limpa. Naquela época já tínhamos nossos 3 filhos, os únicos que tivemos. A mais velha devia ter uns 5 anos e o menor estava começando a andar. Éramos pobres, mas nunca nos faltou comida. Eu me levantava todos os dias às 5 da manhã para ir trabalhar num pomar que ficava do outro lado do morro. Era pesado, mas era o que tinha. De todas as pessoas de lá, uma das mais queridas era o padre Rafael. Era o único sacerdote que tínhamos. Celebrava a missa aos domingos na capela e durante a semana saía para caminhar pelo lugar. Às vezes se sentava nos bancos da praça para conversar com o povo. Era calmo, estava sempre sorrindo, por isso todos gostavam muito dele. Tinha senhoras que lhe davam pão, tomates e até galinhas. Uma vez um homem que morava na serra trouxe de presente um burro, um bicho curioso de orelhas enormes. Mas o padre aceitou com gosto e até deu nome ao animal. Chamava-o de Orelhudinho. Desde esse dia era comum vê-lo montado naquele burro, passeando pelos caminhos de terra que cercavam o vilarejo. Parecia feliz. Embora desse um pouco de vontade de rir vê-lo montado ali, todos o cumprimentavam com respeito. Às vezes ele passava em frente à minha casa e meus filhos corriam para acenar. Ele sempre parava um momento, perguntava como eles estavam e seguia seu caminho. Era um homem de Deus, desses que já não existem mais, por isso foi tão difícil quando recebemos a notícia. Numa tarde chegou correndo o filho do seu Raimundo, o que cuidava dos pomares. Disse que tinha encontrado o padre caído à beira do caminho, que ele estava gelado e não respirava. Muitos de nós não acreditamos de imediato. Dizíamos que ele devia ter desmaiado ou que estava dormindo, mas quando os homens foram até lá, encontraram-no exatamente onde disseram. Eu fui um dos que se aproximou do local.
Ele estava apenas deitado de costas, como se tivesse se deitado para descansar. Mas havia algo estranho. Seus olhos estavam abertos, bem abertos, e a expressão no rosto não era tranquila. Estava rígido, com a boca entreaberta, igual aquelas pessoas que fazem plástica e dá ruim. A poucos metros dali estava o burro, parado, sem se mexer. Não relinchava, não fazia nada. Só estava ali, parado, olhando para o mato. Enterramos o padre no dia seguinte, e o vilarejo inteiro foi ao enterro. Ninguém conseguia acreditar no que havia acontecido. Alguns diziam que foi um infarto, mas outros começaram a falar coisas mais estranhas, ou que algum bicho o havia picado. Segui com a minha vida depois disso, pois não tinha escolha. Poucos dias depois voltei a trabalhar, porque se a gente não se mexe, não come. Naquela época eu me oferecia para trabalhar em diferentes propriedades. Às vezes em pomares de abacate, outras vezes em plantações de milho ou abóbora, dependendo do que precisassem. Um desses pomares ficava justamente na direção onde encontraram o corpo do padre Rafael. Era afastado, quase na saída da nossa bela comunidade. Uma área cheia de árvores e plantações, com caminhos de terra que viravam um Deus nos acuda quando chovia. Para chegar lá eu precisava passar exatamente pelo lugar onde o encontraram. Ali o povo colocou uma cruz bem simples, de madeira, com seu nome pintado com cal. Era só para lembrá-lo. Não havia missa em que seu nome não fosse mencionado. A partida dele nos doeu muito. Teve mulher que chorou de verdade, pessoas que o amavam, e nisso o clima ficou triste por vários dias. Até a música pararam de tocar. Era como se o povoado inteiro tivesse perdido a vida. Ficamos de luto, mesmo sem ninguém dizer isso em voz alta. E embora os dias tenham passado, aquele trecho do caminho nunca mais teve o mesmo sentimento. Ficou estranho lá, como se o ar mudasse ali. Ainda mais quando eu passava muito cedo, quando o sol mal começava a nascer e as árvores ainda projetavam sombras longas. Ou quando eu voltava tarde e o entardecer entrava por entre os galhos, deixando tudo quase na penumbra. Não é que eu fosse medroso, mas sentia algo estranho no peito. Um vazio que não sabia explicar. Eu sempre ia a pé, caminhava tranquilo, sem pressa. Conhecia bem o caminho e não havia por que correr. Às vezes, quando passava em frente à cruz, eu parava um momento, abaixava o olhar ou tirava o chapéu. Não fazia mais nada, só ficava em silêncio por alguns segundos por respeito ao padre. Porque mesmo não estando mais entre nós, a gente não esquece as pessoas boas e ele foi uma delas. Até que um dia me aconteceu algo que não sei explicar. Eu ia sozinho, como sempre. Devia ser umas 6 da manhã, talvez um pouco mais tarde. Não me lembro ao certo. A luz mal começava a clarear, os pássaros já cantavam, mas o céu ainda estava meio apagado. Caminhava como em qualquer outro dia, quando de repente, ao virar uma parte do caminho, vi uma pessoa ao longe. Estava montada num burro de costas, movendo-se devagar. Parei sem querer. Não por medo, mas por surpresa. A silhueta não era muito nítida, mas por alguma razão me pareceu familiar. Não sei se era o tamanho, a forma como estava sentado, até o jeito que o burro se movia. Foi só por alguns segundos, porque aquela parte do caminho tem uma curva, e assim que virou, não vi mais. Pensei em correr para alcançar, mas algo me segurou. Fiquei parado, com o olhar fixo no ponto onde ele desapareceu. A primeira coisa que pensei foi que talvez fosse alguém do vilarejo, algum senhor indo trabalhar. Mas nenhum dos que eu conhecia tinha burro, e além disso havia algo naquela figura que me lembrou o padre Rafael. Talvez tenha sido coisa da minha cabeça, talvez o susto, mas não posso negar que algo dentro de mim me dizia que era ele. Embora isso não fizesse sentido, não depois de tê-lo enterrado. A segunda vez que o vi foi quase um mês após sua morte. Nesse dia lembro que eu estava mais cansado que o normal.
Tinha passado o dia cortando lenha com outro senhor e o sol tinha estado forte. Já voltava para casa quando o vi novamente. Dessa vez não foi bem ao lado da cruz, mas um pouco mais adiante. Havia ali um pomar velho, que ninguém mais cuidava e que estava coberto de mato. Muitos terrenos estão assim, abandonados, porque os donos foram embora ou não podiam mais trabalhar a terra. Eu seguia pelo caminho de sempre, quando avistei uma figura dentro do pomar. Estava de costas, com os ombros caídos. Vestia uma batina preta daquelas longas que o padre usava. E o estranho era que parecia estar rezando. Eu não ouvia palavras claras, mas dava para escutar um murmúrio suave, como quando a gente fala sozinho. Parei. Na minha frente só havia um arame fino, desses que dividem os terrenos. Não entrei, apenas fiquei parado olhando com toda a atenção do mundo. Não sei quanto tempo passou, mas de repente senti vontade de falar com ele, talvez para ver se era alguém do povoado. Disse boa tarde e perguntei se precisava de ajuda. Mas ele não respondeu, nem se mexeu. Ficou exatamente como estava. Naquele momento fiquei nervoso. Embora não estivesse tão perto, era claro o que eu tinha diante de mim. A forma dos ombros, o corte do cabelo, até a postura, era igual à do padre Rafael. Um arrepio subiu pelas minhas costas. Não sabia o que fazer, mas também não quis ficar ali por mais tempo. Dei um passo para trás e continuei meu caminho. Enquanto caminhava, não deixava de sentir aquele peso nas costas, como se alguém me observasse. Naquela noite contei tudo à minha esposa. Estávamos deitados e antes de dormir, falei exatamente como aconteceu. Ela me ouviu e disse que talvez a alma dele não estivesse em paz, que às vezes quem parte de forma repentina não consegue descansar direito. Eu não sabia se acreditava nisso ou não, mas no dia seguinte ela foi comigo bem cedo. Caminhamos juntos até a cruz, levando uma vela dentro de um pote de vidro. Colocamos no chão bem em frente à madeira e acendemos. Ficamos ali um tempo, apenas olhando para a vela. O ar estava frio e as árvores se mexiam devagar. Minha esposa fechou os olhos e pediu a Deus por ele. Eu também rezei, pois tudo o que queríamos era que ele pudesse descansar em paz. Porque se realmente era a alma dele que ainda andava por aí, merecia descansar. Afinal de contas, foi um bom homem, um homem de Deus. Já tinham se passado semanas desde aquela vez em que o vi rezando no pomar abandonado. Eu não falei mais nada sobre isso, só comentei com minha esposa, mas o boato logo se espalhou por todo o lugar. Você sabe como as pessoas são. Nas lojas, na praça, até na capela, começaram a falar que alguém tinha visto o padre Rafael. Uns diziam que haviam sonhado com ele, outros que o tinham visto passar montado em seu burro. Mas o que mais se comentava era que sua alma não estava em paz. No entanto, as senhoras mais velhas e devotas não pensavam assim. Diziam que isso era impossível, que os homens de Deus não voltam. Se alguém tinha visto algo, tinha que ser outra coisa. Eu não quis discutir. Não me parecia justo dizer que o padre, um homem tão querido, podia fazer algo ruim, mas também não podia negar o que eu mesmo tinha visto com meus próprios olhos. Então continuei igual, caminhando pelo mesmo caminho, sempre com respeito, embora cada vez fosse mais difícil passar por ali. Às vezes, antes de chegar à curva onde estava a cruz, eu sentia uma pressão no peito, como se algo pesasse sobre meus ombros. Sentia calafrios, mesmo com o sol torrando o quengo. Minhas mãos suavam e meu estômago se revirava. Não conseguia explicar, mas era como se alguém me seguisse, como se algo andasse bem atrás de mim. Mas quando eu virava, não havia nada. Até que um dia aconteceu algo que jamais poderei esquecer. Foi numa tarde, o céu estava cinza e o ar cheirava a chuva. Eu estava voltando de uma horta mais afastada,
uma que quase ninguém queria trabalhar porque estava cheia de mato. Saí mais tarde que o normal. O sol já tinha se escondido atrás do morro e o caminho estava meio escuro. As árvores grandes deixavam o caminho meio fechado, especialmente uma, com galhos tão grossos que passavam por cima da trilha, quase como um teto. Quando estava chegando perto dessa árvore, senti que alguma coisa se movia lá em cima. Parei e entre as folhas consegui ver uma sombra. Achei que fosse um gambá ou algum outro animal, mas não. Aquilo se movia de forma diferente e, num piscar de olhos, desceu rápido. Caiu bem na minha frente e pulou em cima de mim sem me dar tempo de reagir. Era uma coisa humana, mas não era normal. Usava uma batina preta, suja, cheia de terra, e seu rosto era quase branco como leite. Os olhos também eram completamente brancos, sem pupilas. E o mais horrível era a boca, que estava aberta como se fosse me engolir. Dava para ver os dentes longos, amarelados, e havia espuma nos cantos da boca. Não sei se foi o susto ou a surpresa, mas fiquei paralisado por um segundo. Aquilo se parecia com o padre, mas não como o conhecíamos. Era como uma versão distorcida, macabra, cheia de raiva. Me jogou no chão e caiu sobre mim com força. Era magro, mas pesava como se tivesse chumbo no corpo. Tentei empurrar, mas seus ossos eram duros e minhas mãos doíam ao tocá-lo. Sentia suas unhas cravando no meu peito, como se quisesse arrancar algo de dentro de mim. Eu gritava, mas minha voz mal saía. A única coisa que consegui fazer foi começar a rezar. Fechei os olhos e rezei com fé, o mais forte que pude. Sentia seu rosto perto, como se me cheirasse. Fazia sons horríveis, como grunhidos, como se fosse um animal furioso. Me arranhava o rosto e apertava meus braços sem parar. Tentei rolar no chão para me livrar, mas cada vez que eu conseguia, aquela coisa me puxava de volta para o meio do caminho. Tinha certeza de que queria me levar. Não sei para onde, mas não seria nada bom. Gritei, pois sabia que por ali às vezes havia homens trabalhando, mesmo tarde, e tinha a esperança de que alguém me ouvisse. Numa tentativa de me arrastar, me enfiei no meio de um campinzal alto. Os espinhos me arranhou todo o lado do corpo, mas não liguei. Me levantei como pude, com as pernas tremendo, e saí correndo. Atrás de mim ouvi os grunhidos, os passos, os galhos se quebrando. Corri com tudo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Até que ao longe vi algumas silhuetas, homens em uma das hortas próximas. Gritei com todas as minhas forças. Gritei mesmo com a garganta ardendo. Eles me ouviram e vieram correndo. Eram conhecidos, gente do bem e amigos meus. Assim que os vi, me deixei cair no chão. Não conseguia nem falar e tremia dos pés à cabeça. Um deles me perguntava o que tinha acontecido, mas eu não conseguia dizer nada. Naquele dia soube que o que andava naquele caminho não era a alma do padre, e o que me aconteceu não ficou em segredo. Era impossível. Quando os homens me ajudaram e me levaram de volta ao povoado, eu tremia, com a roupa rasgada e o rosto cheio de terra. Mal conseguia falar, mas contei o que vi e o que me atacou. Não disse que era um fantasma, só disse que alguém pulou em mim, que queria me matar. Naquela mesma noite, todo o povoado já sabia do ocorrido, e embora alguns não dissessem nada, dava para ver na cara deles que não levaram o assunto na brincadeira. Principalmente os mais velhos, os que ainda acreditam em coisas que as crianças hoje em dia zombam. No dia seguinte, um grupo de vizinhos foi até lá. Disseram que não encontraram nada de estranho, mas a maioria concordou que o ambiente ali estava pesado, como se algo ruim tivesse ficado grudado na terra. Foi então que decidiram fazer algo. Falaram com o novo padre, que vinha de vez em quando celebrar missa, e ele concordou em abençoar o caminho. Também foi até a casa onde tinha morado o padre Rafael. Embora ninguém morasse lá,
Alguns vizinhos cuidavam para que não ficasse tomada pelo mato, nem entrassem bichos. O padre aspergiu água benta por todo o lugar, rezou em voz alta e pediu que a alma daquele que morou ali pudesse descansar nos braços do Senhor. Além disso, organizaram várias missas em nome dele. Em menos de um mês, já haviam feito 3. Uma na capela do povoado e outras 2 em comunidades vizinhas, onde também o haviam conhecido. E o que mais chamou a atenção foi o que aconteceu com seu burrinho, o orelhudo. Esse bichinho ficou sob os cuidados de um senhor que morava perto da capela, um homem bom, que o alimentava e o mantinha solto num cercado. No começo tudo ia bem, mas depois começou a se notar algo estranho. Diziam que o burro estava triste, que não comia como antes, que não se deixava acariciar. E o pior, à noite ele zurrava por muito tempo, como se tivesse medo de algo que os outros não podiam ver. A pessoa que cuidava dele me contou um dia que às vezes ouvia o burro andando de um lado para o outro, que ele parava em frente à porta do cercado e olhava para a rua, como se esperasse que alguém voltasse. Mas o mais estranho, segundo ele, era que depois das 3 da manhã, o burro ficava completamente imóvel, como se soubesse que algo estava por perto. 3 meses depois, ele também se foi. Não adoeceu nem sofreu. Uma manhã o encontraram caído, como se estivesse dormindo. Muitos disseram que foi de tristeza, outros que algo o levou. Eu não sei o que foi, mas acredito que os animais sentem coisas que nós não sentimos, e aquele burrinho com certeza sentiu falta do dono. Desde aquele dia em que fui atacado, nunca mais vi nada naquele caminho. Nunca mais vi a silhueta montada no burro, nem aquela coisa que me atacou. Mas levei um bom tempo até conseguir passar por ali de novo. Demorei várias semanas e preferia caminhos mais longos, mesmo que me cansassem mais. Só depois que abençoaram a área é que me animei a voltar, e mesmo assim, nas primeiras vezes, fui com muito cuidado. Foi a primeira vez na vida que algo assim me aconteceu, e até hoje não sei como descrever de outra forma. Não era um espírito bom, não era uma aparição qualquer, isso eu posso dizer. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu no início dos anos 2000. Sou mulher e morava sozinha no meu apartamento na época. Certa noite eu estava em casa sozinha quando recebi um telefonema. Peguei e atendi. A princípio não ouvi nada do outro lado da linha, então perguntei se havia alguém. Por alguns momentos ainda não houve nenhum som. Bem quando eu estava prestes a desligar, finalmente um homem falou. Não reconheci a voz como sendo de ninguém que eu conhecia. Ele disse que devia ter ligado no número errado e desligou imediatamente. Sinceramente, não pensei muito nisso. Ocasionalmente você recebe ligações de um número errado, e certamente era muito mais comum naquela época do que é hoje em dia. Alguns dias se passaram e, mais uma vez, recebi uma ligação tarde da noite. Peguei o telefone e disse, olá. Mais uma vez não ouvi nada do outro lado. Eu disse olá várias vezes, mas ninguém falava nada. Foi então que quem me ligou desligou. Na noite seguinte aconteceu novamente. A essa altura eu estava começando a ficar um pouco desconfiada. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas era definitivamente estranho que isso continuasse. Me ligavam e eu atendia, então quem ligou não falava nada. Parecia que isso sempre acontecia tarde da noite. Sinceramente, isso estava me assustando, e eu estava me perguntando o que estava acontecendo. A próxima coisa estranha que aconteceu não foi nenhum telefonema. Saí para trabalhar uma manhã depois de mais uma ligação na noite anterior. Minha viagem para o trabalho geralmente levava cerca de 15 minutos. Desta vez, porém,
percebi que estava sendo seguida durante todo o caminho até lá. Notei um carro andando atrás de mim o tempo todo, embora não conseguisse dizer quem o dirigia. Quando cheguei à rodovia, me senti um pouco mais aliviada, achando que não iria mais me seguir. A rodovia tinha muito mais veículos circulando. Achei que talvez fosse uma coincidência naquele momento, e talvez estivessem apenas tentando pegar a rodovia também. Quando peguei a saída para o trabalho, notei o carro tomando a mesma saída atrás de mim. Enquanto eu dirigia por mais algumas ruas, o carro fez exatamente a mesma coisa. Isso nunca tinha acontecido antes. Tive a forte sensação de que estavam realmente me seguindo intencionalmente. Eu estava ficando um pouco preocupada, e foi então que, literalmente pouco antes de chegar ao trabalho, o carro seguiu em uma direção diferente. Depois do trabalho naquela noite, voltei para casa e não fui seguida no caminho de volta. Também desta vez não recebi nenhum telefonema, mas na noite seguinte, recebi. Lembro que eram cerca de 11 horas. O telefone tocou, eu fui até lá e atendi. Depois de atender, ouvi uma voz de homem do outro lado da linha. Ele me disse que era meu vizinho ali perto e perguntou se eu poderia ir até lá bem rápido. Ele disse que precisava de ajuda com alguma coisa. Algo sobre isso parecia muito suspeito. Pensei ter reconhecido a voz do outro lado da linha, e certamente não era meu vizinho. Eu também tinha certeza de que quem quer que fosse não tinha meu número de telefone. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico por curiosidade. Quando fiz isso, vi um homem parado ali do outro lado, tentando ao máximo ficar quieto. Eu não tinha certeza de quem ele era, pois nunca o tinha visto antes, mas pensei que ele era certamente o responsável por essas ocorrências estranhas. Em vez de sair, liguei e disse à polícia que havia um homem suspeito no meu apartamento. Logo depois que terminei, recebi outra ligação de um cara que dizia ser meu vizinho. Atendi e perguntei quem era exatamente esse vizinho. Ele inventou algum nome como Thomas ou algo assim. Lembro que ele ficava me dizendo para sair do apartamento e que era muito urgente. Voltei até a porta e olhei para fora. O cara ainda estava lá, com as mãos para trás, como se estivesse escondendo algo. Eu disse a ele que havia chamado a polícia, e quando disse isso, observei o homem que estava encapuzado pirar de raiva. Ele começou a se jogar contra a porta e eu quase caí para trás. Fiquei petrificada enquanto jurava que ele iria entrar em meu apartamento antes da polícia chegar. De repente tudo ficou em silêncio, mas eu podia ver seus pés por baixo da porta. Depois de alguns segundos, ele passou um papel por debaixo. Então vi as sombras de seus pés se afastarem e irem embora. Peguei o papel e tinha algo escrito nele. Estava escrito: "Você deu sorte hoje. São 3.000 para reverter a proposta de quem me mandou matar você." Fiquei petrificada e comecei a chorar. Eu nunca briguei com ninguém em minha vida e dava para contar nos dedos as pessoas com quem eu falava no meu dia a dia. 10 minutos depois, a polícia chegou e bateu na porta. Eu disse que o homem havia ido embora e que tinha deixado um papel. Mostrei aos policiais e eles me perguntaram se eu tinha noção de quem poderia ser. Eu disse que não tinha a mínima ideia e que isso estava me aterrorizando. Os policiais pouco puderam fazer. Eu morava em um prédio barato e, obviamente, não tinha câmeras de segurança, muito menos naquela época. Não fui ao trabalho nos dias seguintes, pedi demissão, aluguei meu apartamento e fui morar com meus pais. A única coisa que tinha acontecido na minha vida de diferente era ter conseguido uma promoção no emprego. Não passava pela minha cabeça que mandaram me matar por causa disso, mas é o mais plausível. Tentei seguir minha vida ao lado dos meus pais, que me acolheram de braços abertos.